Ô Caio, Não. e quem você pensa que são esses espíritos, Caio, a seu ver? A Bíblia não os define. Quem que você pensa que eles são? A Bíblia não os define em momento algum, dizendo demônios são isso. Mas se você perguntar para qualquer cristão na face da terra quem são os demônios, eles vão dizer são anjos caídos. Parece até que está escrito na Bíblia em algum lugar, os demônios são anjos caídos. Ora, na Bíblia não existe uma categoria só desses entes. Existem múltiplas categorias. Claro que existem anjos caídos. Satanás é descrito como um querubim, o querubim da guarda, o mavioso, a estrela da manhã, a luz, que surtou com seu próprio narcisismo e caiu na treva da sua própria soberba. E mergulhou em malevolência indescritível. Com ele, a Bíblia diz também que outros foram. Então, essa é uma categoria de presença espiritual caída. Mas não necessariamente a gente tem que dizer que um demônio é um anjo caído que entrou numa pessoa. Porque quando você vê a descrição espiritual, da cosmologia espiritual do Novo Testamento, você tem aqueles entes que Jesus simplesmente chama de espírito imundo. Espírito imundo sai dele. Aqueles que ficam pegando pessoas, sacudindo em sinagoga, balançando para lá e para cá, que a gente lê nos evangelhos, como é que Jesus os designa? Espírito imundo. E não diz quem são, nem a procedência, nem o nível, nem a hierarquia, nem nada. Mas pelas ações da maioria deles dá para ver que são entes espirituais de uma inteligência tosca. Dá para sentir. São em geral de uma inteligência tosca. Como você tem a descrição, por exemplo, na Bíblia de poderes, que a palavra grega que designa isso aí é a palavra energias. Energias malignas. Presentes. Você tem articulações superiores, chamadas de principados, potestades. Você tem outras superiores a essas, chamadas tronos. Soberanias, que parece que são determinadas camadas, dimensões e entes com poderes que nós nem sabemos de que natureza são, mas são soberanias atribuídas por Deus a eles. Para o bem, e que se a escolha é para o mal, para o mal. E por aí você sobe, de modo que designar esses espíritos que atuam em indivíduos e dizendo que eles são sempre anjos caídos, não dá para dizer. Eu às vezes vejo pessoas que estão possessas dos seus próprios demônios, não é nada de fora, é um psiquismo demoníaco que penetrou a pessoa pelo medo, pela culpa, pela angústia, mas funciona nela como um demônio. Outras vezes eu vejo um psiquismo que a pessoa desenvolveu ser penetrado por uma força espiritual do mal, e aí essas são as piores possessões para serem libertadas, é quando o indivíduo já tinha um psiquismo demoníaco, especialmente aqueles treinados na religião, na igreja, que desenvolveram um certo estereótipo de como demônios são e desenvolvem esse psiquismo dentro deles. Quando possessos ficam, é horroroso o caminho da libertação. Você tem aquelas outras manifestações que são nitidamente superiores e raras de possessão, que são aquelas possessões em que você sente que você está lidando com um ente demoníaco superior de nível angelical. Mas não é todo dia que você encontra nesse nível. A maioria é aquela coisa rasteira que Jesus designa como espírito imundo e que tem essa obsessão por ocupar corpos e que são extremamente territoriais, como nos ensina o Evangelho de Marcos, quando descreve a história de Jesus com o gadareno. O Evangelho de Marcos nos diz que quando os demônios vão deixar o gadareno, eles dizem a Jesus:
Se tu nos mandas sair, não nos mandes para o abismo. E Marcos acrescenta, dizendo, não nos mandes para fora do país, não nos mandes para fora da nação. De Gadara. De Gadara, de Decápolis, onde eles tinham se territorializado. Sim. Porque como a serpente come o pó da terra, eles se alimentam da cultura humana. Eles tinham se especializado na cultura de Gadara. Do pó de Gadara. Do pó de Gadara. Não nos mandes para fora do país. Isso é uma demonstração da territorialidade de algumas dessas ações. O que está também implícito no que Jesus diz. Volta para a casa de onde saiu. Volta para a casa de onde saiu. Mostra essa territorialidade. No caso do documentário, tinha uma territorialidade em relação à casa. Às vezes a territorialidade é geográfica, como a gente encontra em vários lugares do Velho Testamento, lugares de maldição, lugares de malignidade, lugares de terror. A Isaías diz lugares de fantasmagorias, lugares onde a Lilith habita e põe seus ovos demoníacos. Tem essa dimensão. Agora, existe uma informação no livro de Enoque interessante sobre quem seriam esses espíritos rasteiros que ficam com essa fixação de possuir corpos. Sim. No livro de Enoque, que é citado na Bíblia, na Epístola de Judas, portanto, não só Judas, mas Paulo, Pedro e outros levaram profundamente a sério coisas do livro de Enoque, tanto é que mostraram em muito do que disseram as influências do que lá se lê. Mas o livro de Enoque diz que esses demônios rasteiros que ficam com a obsessão de possuir pessoas, e lugares e coisas assim, são os nefilins mortos. São aqueles filhos dos Benai Elohim, os anjos que caíram, na outra queda, não na primeira, na queda dos Benai Elohim, com a fixação erótica pelas filhas dos homens, naquela ânsia de reprodução e de imiscuimento na natureza e de hibridização e de produzir mutação na criação, na terra. Sim. Naquela ação alienígena, nasceram os nefilins, os gigantes da antiguidade. Eu já falei demais sobre isso aí. Sim. O que o livro de Enoque diz é que a desgraça, e a gente vê que tem condenações de Deus para castas diferentes de demônios. Quem lê 2 Pedro e lê a Epístola de Judas, vê que diz, esses que outrora nesse tempo foram desobedientes, foram postos em cadeias, aprisionados, aguardando isto e aquilo. Então, tem sentenças, condenações e limitações impostas. E o livro de Enoque diz que como a fixação dos pais dos nefilins, daqueles anjos que possuíram as filhas dos homens, era entrar em corpos, era possuir corpos, os nefilins carregaram sobre si a maldição da fixação de, uma vez mortos, viverem o tempo todo querendo penetrar corpos humanos. A descrição do livro de Enoque é: transformaram-se como nuvens rasteiras sobre a terra, procurando lugar de repouso em habitações humanas. Por causa dessa fixação de possuir. Faz uma lógica psicológica extraordinária neles. Já que a Bíblia em momento algum diz espíritos imundos num homem são isto, aquilo, aquilo. Não diz. O que diz é a teologia católica, que a protestante assumiu, mas a Escritura em si não carrega tal especificidade. Ao contrário, abre leques e manda a gente exercer discernimentos.